Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui nessa fé dos 3 sábados na fé de Esther. Hoje é dia 22 de junho, sábado, são 6 horas e 18 minutos. É uma hora. Qual o tema do propósito? Pastor, 3 dias por justiça na fé de Esther. 3 sábados. 3 sábados na fé de Esther, por justiça. 3 sábados. E Deus, meu amigo e minha amiga, Ele tem um propósito firme para com aquele que não desiste daquilo que quer. Deus, Ele vai dar livramento nesses 3 sábados. Deus vai dar livramento para aquele que acredita na sua palavra. Eu vou ser direto. Vamos ler lá no livro de Esther. Esther 4. Sábado que vem nós vamos ler sobre Jonas. E no outro sábado nós vamos ler sobre Jesus. Amém? Os 3 dias de Jonas, 3 dias de Esther, 3 dias de Jonas, 3 dias de Jesus. Será sábado esse propósito. Amém? Vamos ler, vamos ser bem direto, porque o nosso Deus, Ele tem pressa em fazer. Está escrito assim: Esther, o título, Esther promete interceder pelo seu povo. Quando Mordecai soube de tudo o que havia passado, rasgou as suas vestes, rasgou suas roupas e cobriu de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de angústia. Aqui Mordecai, ele descobriu que o inimigo tinha criado um decreto. Ele comprou um decreto. Ele prometeu ao rei. O rei é um rei justo, mas o rei, quando ele não tem malícia em certas questões, eles acabam decretando algo mal contra a vida alheia. Às vezes, meu amigo e minha amiga, você ouve pessoas maliciosas, capciosas, que ela não pode te ferir, mas ela usa outras pessoas, um grupo de pessoas, uma legião de pessoas, para tentar te ferir. Mas não sabe ela que muitas das vezes essa ação dela é o próprio Deus que permitiu, para que a história se completasse, para que a história acontecesse. Se não tivesse acontecido este decreto para a destruição de todos os judeus, não teria como Mordecai ter renome diante o ministério de rei Assuero. Mordecai foi um homem grande, poderoso, juntamente com Esther, uma mulher prudente, uma mulher inteligente, uma mulher visionária, uma mulher que se preocupava com seu povo. Então, de repentemente, você está passando por um momento de dificuldade porque caluniaram com teu nome,
caluniaram com a tua pessoa dentro do seu trabalho. De repente tem um documento seu que está lá preso lá, que esse documento você precisa para poder receber uma herança, receber um dinheiro que vai mudar a tua história, e você não sabe. Que estão tramando contra você. Mas o Deus do céu, o Deus ao qual nós servimos de dia e de noite, Ele tem o poder de frustrar os planos dessas entidades do mal, para poder transformar aquela situação em honra para a tua vida. Por isso que Ele é o Deus da justiça, meu amigo. E o nosso Deus está fazendo justiça nesta hora que eu estou aqui ministrando esta palavra. O poder dele está indo lá, desbaratando, confundindo, sacudindo o que precisa ser sacudido para poder aparecer a tua resposta, para poder aparecer o milagre que você tanto deseja. O milagre exige tempo, o milagre exige calma, o milagre exige, meu amigo, perseverança. E Esté, ela foi uma mulher perseverante. Esté, ela apresentou logo 3 dias de propósito, meu amigo e minha amiga. Foram 3 dias e ela não jejuou sozinha. Ela jejuou com as suas servas e com aqueles que estavam mais próximos a ela. Mordecai já estava em jejum, porque Mordecai não aceitou. O povo judeu ia ser extinguido da face da terra. Quantas vezes líderes são levantados por Satanás para distinguir o povo, para parar o povo, para poder dizimar os judeus, meu amigo? Quantos? Mas Deus, ele também levanta líderes para poder interceder pelo povo. O ódio de Satanás é que a nossa oração, ela é uma oração de barreira contra ele. Quando Deus levanta um homem e uma mulher de Deus em um lugar, é com um propósito, meu amigo e minha amiga. É para poder parar as falanges de Satanás. E as falanges do mal sabe que aonde tem um homem de Deus, ele tem que bater em retirada. Aleluia. Ele tem que soltar. Ele tem que soltar. É por isso que são 3 dias por justiça. 3 dias para que Deus possa fazer justiça na tua vida. São 3 dias de fé, meu amigo. O primeiro é nesse sábado, o segundo vai ser no outro sábado e o outro vai ser no último sábado, que nós vamos pregar os 3 dias que Jesus ficou morto. Os 3 dias que Jonas ficou dentro da escuridão. Você pode ver. São 3 eventos distintos, diferentes, mas que redireciona ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode ver que quando Esté terminou os 3 dias de jejum de propósito, houve êxito. Os planos de Satanás, os planos do inimigo foi frustrado, os planos do inimigo foi desbaratado, e eles mesmo que se enforcaram nas suas tramas satânicas, meu amigo e minha amiga. Por isso você não precisa ficar preocupado quando alguém se levanta contra você. Se está se levantando, isso é sinal que Deus está com você. Amém? Aí diz mais assim no versículo 2: chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. 3: em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, com lamento, e com muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Você vê a palavra de Deus, a palavra do rei, ela está sendo espalhada nos 4 cantos deste mundo, através dos seus mensageiros, através dos seus servos e servas, servos humildes, servos que muitas das vezes, ao olho da sociedade,
A sociedade despreza, não somente a sociedade ímpia, mas também a sociedade mundana, a sociedade maligna, a sociedade religiosa que persegue aqueles que têm um propósito firme. E você não pode desistir. Se você não aceita essa situação, meu amigo e minha amiga, se você não aceita essa vida desgraçada que você está vivendo, por que eu falo desta maneira? Para você entender que a vida que você está vivendo não é a vida que o nosso Cristo prometeu. Aleluia. Não é a vida digna que nós deveremos ter. Você vê, quando Mordecai ele foi restituído, ele foi o segundo no reinado do rei Assuero, a vida do povo mudou, a vida do povo se transformou. Agora, quando os ímpios, quando o mal reina, meu amigo, a dor, a gemido, a sofrimento, a calamidade. Mas quando um servo de Deus reina em um pedaço de terra, meu amigo, pode ter certeza que aquela terra tem que florescer. As ervas daninhas tem que ser arrancada. Tem que ser arrancada pela fé. A fé é um poder, meu amigo. A fé é um poder sobrenatural que você tem que exercer todos os dias para que ela possa ficar firme. A fé, ela aumenta no momento que você desenvolve ela. É dia a dia, gradativo, é momento a momento, é segundo a segundo. E Esther, ela como uma líder, ela tomou uma atitude de fé. Talvez você, mulher, está aí do outro lado me vendo. Talvez você, mulher, está aí do outro lado, vivendo uma vida de amargura, vivendo uma vida de decepção, uma vida de tristeza, de dor, sabe? Só notícia ruim, só notícia que mata a sua alma. De repentemente, pastor, ela já fez de tudo, já foi em médico, já gastou até o que não tem, mas não descobre que ela está no diagnóstico, no exame. É no momento de que ela tem que vir para a fé. A fé, ela é o único caminho para você mudar essa situação, meu amigo. Amém. Amém. Você vê os 3 temas que nós vamos pregar: Esther, Jonas e Jesus. Todos 3 partiram para a fé. Jonas, dentro da baleia, do peixe grande, clamou. E quando Jonas se libertou, ele salvou uma nação. É muito forte. A Bíblia diz que Esther salvou seu povo. A Bíblia diz que Jonas salvou Nínive, um povo ruim, um povo que matava profeta. A Bíblia diz que Jesus salvou a humanidade. Aí diz lá no versículo 3: então todas as províncias... Pega uma água para mim, por favor. Todas as províncias... No 3: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum. 4: então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que estava passando. Você tem que falar para Deus, meu amigo. Se você não pôr diante de Deus as suas queixas, se você não falar para Deus as suas necessidades, você vive uma vida de escravidão. Você vê, nós estamos aqui 6 horas da manhã, eu acordei 5 horas da manhã. Me preparei, tomei um banho gelado. Estou aqui.
Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que essa direção que o Espírito Santo nos deu vai honrar não somente a nossa vida, mas a vida do povo, a vida dos colaboradores, a vida dos tios, aqueles que acreditam. Porque nem todo mundo, pastora Rose, acredita. Nem todo mundo acredita. Às vezes a pessoa ela tá indo no rumo da caminhada com todo mundo. Tá indo pra onde? E tá indo. Tá indo todo mundo andando e ela, bora, vamos lá. Aí, tá olhando pro céu e tá ela também olhando pro céu. Mas ela não tem um propósito firme. Você tem que ter um propósito firme. Você não pode andar acompanhando o morcego, meu amigo. Você tem que acompanhar a águia. Senão daqui a pouco você está dormindo de cabeça para baixo. Você tem que ser como águia. A águia, ela sempre voa acima das nuvens, das tempestades, das dificuldades. Agora tu fica que nem morcego andando debaixo dos problemas. E daqui a pouco tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo. Comendo inseto. A águia só come carne fresca. A águia não come resto. A águia não come carniça. A águia só come carne fresca, na hora. Matou, comeu. Então nós temos que ser como a águia. Nós temos que ter esta mesma fé que Mordecai teve. Nós temos que ter essa mesma fé que Esté teve. E o rei atendeu. Aí diz assim, ó. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para Mordecai pudesse tirar as vestes de pano de saco e se vestir, mas ele não aceitou. Nós não aceitamos melhor. Nós não aceitamos tapinha nas costas. Aqui é cara de leão, meu amigo. Nós não aceitamos melhora. Ou Deus muda, ou Deus não faz nada. Porque nós não aceitamos tapinha nas costas. E ninguém nos manipula, meu amigo. Ninguém. Ninguém. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos aonde vamos chegar, nós temos uma revelação, nós temos uma palavra profética. Que o apoio aos soldados feridos vai ganhar milhões e trilhões e quatrilhões como a areia da praia de almas. É assim que funciona. Não adianta que só os fracos que param. Só os fracos que se deixam ser manipulado pela mentira do diabo. Nós não podemos nos manipular por estas entidades maldosas. Aí diz assim, 5. Então Esté chamou Ata, um dos eunucos do rei, que tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que passava e por que ele estava fazendo aquilo. Poxa, por que eu estou aqui, pastora Rose? Acordei 5 horas da manhã, tomei um banho gelado, estou aqui fazendo um propósito de jejum pela igreja e pelo povo, 24 horas de jejum. Por que será? Porque nós não aceitamos essa situação. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos a imposição do mal. Às vezes, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para você. Não significa que as coisas estão andando, que a água do rio está andando, que a água está limpa, pessoal.
O nosso Deus vê o que tu não vê. O nosso Deus vê o que nós não vê. Quando o pastor ele te chama para um propósito desse e você despreza, Deus já viu lá na frente o que o diabo está planejando para você. Você tem que saber que o nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas assim como ela é. Já tinha um plano de destruição contra os judeus. Deus botou dentro do coração do rei Assuero de amar Esté à primeira vista. E Esté se fez rainha para salvar o seu povo. Deus também está falando com você nesta madrugada de 6 horas da manhã para prevenir a tua história. Aleluia. Ele está prevenindo a tua história. Como que está a tua história, meu amigo e minha amiga? A tua história talvez está toda tramada para ser destruída, para ser dizimada, para causar uma destruição na raiz da tua família. E você não entendeu. E você ainda fica com essa preguiça de buscar, com essa preguiça, ai, tá frio, não vou, ai, não dá. 6 horas da manhã, meu amigo, uma hora de reunião, 1 hora, pastora. Ninguém sai 7 horas da manhã para algum lugar, a não ser para trabalhar. Geralmente você vai sair 10 horas, 9 horas, então dava para você vir. Ai, eu tô cansado. Eu tô cansado. Ai, eu fui dormir 3 horas da manhã. Eu tô cansado. Então, meu amigo, não é para você. Desperta, povo eterno, povo santo. Por que eu digo povo eterno? Porque mesmo que perder a salvação, vai continuar eterno. Vai continuar eterno, meu amigo. Então, aqui no livro aqui, a Esté teve a informação. Isso aqui é a história da Esté. Uma menina que, aos olhos da sociedade, da sua época, não tinha qualidade, mas por ela ser uma menina virgem, por ela ser uma menina pura, né? Ela foi escolhida. Porque a esposa atual do rei Assuero, que ele era casado, desobedeceu ele. Então, o que aconteceu? A lei disse que a lei da época tinha que arrancar ela fora, destituir ela. Ela passou a ser uma plebeia. Ela passou a ser uma mulher plebeia. E Esther foi posta no lugar dela, porque Esther era uma mulher obediente, era uma mulher visionária, era uma mulher que ela quebrou o protocolo de entrar na presença do rei, porque o seu povo estava indo a pique. Seu povo ia ser extinguido. Então ela fez um jejum, falou com o rei dos reis e depois entrou. E foi honrada. Aí diz assim, parei no 6. Ataque. Tá aqui assim. Ataque. É pra você atacar. Foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Nós estamos aqui na porta do rei, que é a igreja, falando com o rei. Estou sofrendo, eu quero ajuda. Mas não adianta você só ficar falando, você tem que partir para cima, meu amigo. É cara de leão. Tem que ter um coração de leão. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele e disse também a quantia certa da prata que Ramã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pela aniquilação dos judeus. Você vê, tem sacrifício. Ramã, para destruir o povo, ele sacrificou alguma coisa.
Você acha que Satanás, para poder entrar na vida de uma pessoa, enfurecidamente ele não recebeu nada? Talvez está recebendo uma inveja, talvez está recebendo um ódio, talvez está recebendo algo que está fazendo ele ser implacável na tua vida e não quer soltar a tua vida. Você vê que ele está minando toda a tua descendência. Você vê que ele está minando um por um, destituindo, tirando a fé, tirando a crença, tirando a certeza de que pode mudar. Tem pessoas que não aguentam, meu amigo e minha amiga, e acaba se entregando mesmo ao problema, acaba se entregando mesmo às dificuldades. Elas não têm a capacidade de resistência. Por que ela não tem a capacidade de resistência? Porque ela não deixa a palavra de Deus fluir dentro dos ossos dela. A Bíblia diz, meu amigo e minha amiga, que a palavra de Deus fortalece até os nossos ossos. Ah, eu tô com falta de cálcio no meu osso. A palavra de Deus fortalece ela. Ah, eu tenho um problema de esquecimento. A palavra de Deus, quando você recebe a mente de Cristo, você não esquece mais. Isso aí, esquecimento, é falta de absorver a proteína da palavra de Deus, meu amigo. O que é? Pastor, como que eu recebo a proteína da palavra de Deus? Quando você começa a viver ela. Vive ela. Como que eu vivo? Propósito, 6 horas da manhã. 2 vieram. E os demais não puderam. Estamos aqui, né? Somos 4, né? Somos os 4 leprosos do livro dos reis, que precisa de ajuda, que precisa de resposta. E naquele dia, naquela hora, a resposta aconteceu. Eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que Deus está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo na raiz do teu problema, fazendo justiça. Ele está indo lá. Ele está indo lá, fazendo justiça. Aí diz assim, ó, pra gente não prolongar. 7. Mordecai contou tudo o que havia acontecido a ele. Disse também a quantia da prata que Ramã tinha prometido aos tesouros do rei, pela aniquilação dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando destruição dos judeus. Mordecai pediu a Atá que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicou pelo seu povo. Aleluia. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Suplicar o favor do Senhor. 9. Ataque voltou e transmitiu a Esther a palavra de Mordecai. 19. 10. Então Esther falou com Ataque, mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo da província do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que se chama, que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença a não ser a morte. É o que Deus está precisando. É o que Deus está precisando, que haja uma morte dessa velha criatura, para Deus nascer a nova criatura. Deus está precisando disso.
Quando você crê, não há limite. Quando você crê, meu amigo e minha amiga, não há limite. Aí parei no? Parou no decreto. Decreto. Morte. E não se que o rei estendesse para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para comparecer diante do rei. 30 dias, meu amigo. Talvez você já tem mais de 30 dias que está sofrendo. Talvez você já tem mais de 30 dias, já tem anos. Anos que está com uma vida sentimental destruída, com uma vida financeira destruída, com uma saúde destruída. E Deus, Ele tem que chegar uma hora que você tem que fazer alguma coisa extrema, meu amigo. Você tem que fazer alguma coisa extrema para algo extremo acontecer. Aleluia. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sacudir a poeira, sair dessa costaleira, né? Uma coisa, quando é muito bonita, se coloca na costaleira. Sair do seu mundinho pequenininho e se libertar desta prisão demoníaca. O mal é que aprisiona a mente das pessoas, aprisiona a mente das pessoas de uma tal maneira que a pessoa não tem sonho, não tem propósito, não tem realização de nada. Só ouve desgraça, só ouve mensagem desgraçada para destruir o psicológico da pessoa. Mas Esther não ficou preocupada com a própria vida. Ela partiu para cima, meu amigo. E no versículo 12 diz assim: então a palavra de Esther fora transmitida a Mordecai. 13. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no pátio real você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Não pense você, porque está na casa do rei, que você vai escapar se você não lutar, meu amigo. Quando Mordecai mandou essa mensagem para Esther, imediatamente ela entrou em propósito de jejum junto com as tuas servas e falou: vou partir para cima. Eu sei que eu não posso entrar, o rei não me procura 30 dias. O rei não me procura 30 dias. 30 dias, talvez você está sem ser procurada há anos. O rei, teu marido não te procura. Os seus familiares não te procuram, o seu filho não te procura, a sua mãe não te procura, mas se você não tomar uma atitude, você sempre vai ser esquecido ou esquecida, meu amigo e minha amiga. Aí diz 14: porque se você ficar calada, agora de outro lugar virá socorro e livramento aos judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Você está vendo? Você não pode ficar calado. Você tem que lutar pela justiça. Você tem que lutar pela justiça, meu amigo. Nós estamos aqui fazendo uma campanha de guerra. São 3 sábados por justiça. E Deus, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Mas mediante a sua atitude. Se você ficar em silêncio, aceitando toda essa desgraça, toda essa situação, você vai viver uma vida sempre no chão. Essa frase é minha, pode anotar aí, pastor Ivanildo. Você vai viver assim. Se você ficar aceitando essa situação, você sempre vai ficar vivendo no chão, humilhada, dizendo que não é nada, que você não consegue nada, que Deus não está contigo.
Passou por um probleminha, já fala, ó, Deus não está contigo. Passou uma perseguição, ó, Deus não está contigo. O diabo fica falando isso 24 horas na tua cabeça, que você não tem condição, que você é incapaz. Meu amigo e minha amiga, capacidade por capacidade, ninguém poderia ser nada. Ninguém poderia nada se não fosse o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo para nos lavar e nos purificar. Amém? Vou terminar aqui para a gente entrar em oração. Parei no ponto. Não pense escapar. Porque se você ficar calada, agora de outro lugar virá socorro e ali e livramento aos judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi por uma conjuratura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Aleluias. Será que Deus não te escolheu por um propósito maior? Talvez o propósito maior é salvar a sua própria família. Ah, mas eu não tenho condição. Pastora Rose, eu não tenho condição de ser pastor porque eu sou analfabeto, eu sou um pedreiro, eu não vou saber falar com o povo, eu não vou saber ser usado por Deus. Só abrir a boca, meu amigo. Deus falou, abre a boca que eu encherei. Mas tem que estar em comunhão. Se você não estiver em comunhão, você vai abrir a boca, você só vai falar vespa. Você só vai falar besteira. Você só vai matar o povo. Você tem que estar em comunhão. Você tem que estar em comunhão, em santificação. Tem que se santificar. A santificação é a única maneira de você ver Deus. É a única maneira. Deus, ele falou para Josué. Josué, fala para o povo, santificai-vos que amanhã eles vão ter um encontro comigo. Se santifica, meu amigo. Amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Amanhã é o dia do Senhor. Será que você tem essa consciência? Aí diz aí, ó, 15, para finalizar. Então Esté pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta. 16, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, jejue por mim, não coma nem beba, nem durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois iremos falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Obediência, meu amigo. A obediência. Deus falou, é 3 dias de propósito pela fé. Na fé de Esté, na fé de Jonas, na fé de Jesus. E Deus, ele vai fazer. Hoje foi o primeiro sábado de Esté. Sábado que vem vai ser o sábado de Jonas. E no último vai ser o sábado de Jesus. Porque a Bíblia diz que no último dia ele ressuscitou. E Deus, ele vai fazer alguma coisa, meu amigo. Ele vai mover as águas e vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que você busca. Eu não sei o que você quer. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Vamos orar. Finalizamos aqui a palavra. A pastora Rose vai orar com um pano de saco juntamente com nós.